Israel, capítulo de número 2. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Em paralelo com a exposição do Evangelho de João, que o nosso pastor tem feito, nós demos início à exposição do primeiro livro dos Reis. E hoje queremos dar início no capítulo de número 2. Nós estaremos lendo, queridos, do verso 1 ao verso de número 11. Talvez você olhe aí na divisão da sua Bíblia e se pergunte por que não leremos o versículo 12 também hoje. O verso 12 ele se encaixa melhor na sequência do texto. Por isso, faremos a leitura até o verso de número 11. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, do verso 1 ao 11, nos diz assim: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia que eu ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, e em Jerusalém 33. Vamos orar mais uma vez, queridos? Eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, cônscios da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa finitude. E sem a boa revelação do Teu Espírito Santo, Senhor, nós nada podemos fazer. Sem o entendimento sagrado das Escrituras que o Teu Espírito Santo nos traz, Senhor, as palavras podem ser faladas, mas elas não alcançarão o objetivo primaz, que é mudar os nossos corações. Fala conosco por meio da Tua palavra, Cristo. É o que eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Meu irmão, se você soubesse que o seu fim está próximo, quais seriam suas últimas palavras? Lá vem o Samuel falar de morte de novo, né? Todo sermão meu fala de morte aqui na igreja, né? Se você soubesse, queridos, que daqui a um mês a sua vida iria se findar, quais seriam suas últimas palavras? O que você deixaria escrito ou gravado para as pessoas que você ama? Talvez eu falasse para o Israel que ele continua proibido de colocar o dedo na tomada. E que pegar comida do chão também continua proibido. É difícil pensarmos, queridos, quais são as nossas famosas últimas palavras.
Recentemente, o Papa Francisco morreu, não é? E ele queria que as suas últimas palavras em seu túmulo fossem apenas Franciscos, apenas o seu nome em seu túmulo. Há muitos anos atrás, queridos, ocorreu um acidente de avião no Japão. Foi um acidente que tinha 524 pessoas a bordo. E dessas 524 pessoas, 520 morreram. Apenas 4 mulheres sobreviveram. E entre os destroços daquele acidente, que é considerado um dos piores acidentes que já ocorreu no Japão, eles acharam, obviamente, entre os destroços, além das malas e dos pertences pessoais dos passageiros, alguns bilhetes. Muitos passageiros, percebendo que o avião iria cair, percebendo que já não havia mais nada a se fazer, começaram a deixar bilhetes para os seus familiares. As famosas últimas palavras. E foi achado um bilhete de um homem de meia idade que ele deixou para a sua família. E nesse bilhete ele fala assim: estou muito triste, mas tenho certeza de que não vou conseguir. O avião está rolando e descendo rapidamente. Filho, estou contando com você. Você e as outras crianças devem ser boas, umas para com as outras, e devem trabalhar duro. Lembre-se de ajudar sua mãe. Keiko, provavelmente a esposa, ele diz: por favor, cuide bem de si mesma e das crianças. E pensar que nosso jantar ontem à noite foi o nosso último. Sou grato pela vida verdadeiramente feliz que desfrutei ao seu lado. Essas foram as últimas palavras que este homem deixou para a sua família. Nós estamos, queridos, no capítulo 2, diante das últimas palavras de Davi. Davi está com seu filho Salomão à sua destra, aquele que já foi coroado rei. Nós vimos isso no sermão passado, no final do capítulo 1. E Davi está falando as suas famosas últimas palavras para Salomão. Os últimos ensinos que Salomão poderá escutar da boca de seu velho pai. Talvez as palavras de Davi já estivessem em baixa pela sua velhice. Talvez ele já não conseguisse se levantar da cama e conversar de frente a frente para com Salomão. Mas as últimas palavras de Davi, queridos, nos trazem ensinos preciosos. As últimas palavras e conselhos de Davi devem ser aplicados não apenas a Salomão, mas a todos aqueles que querem verdadeiramente viver uma vida em prol do reino de Deus e em prol de satisfazer o rei que nos comissionou como servos do seu reino. Nós veremos isso em 3 lições. A primeira delas, amar e obedecer à palavra de Deus. A segunda, usar de justiça. E a terceira, usar de sabedoria e discernimento. Davi está aqui, queridos, como nós falamos, falando suas últimas palavras. O texto agora retoma aquilo que nós vimos lá no começo do capítulo 1. Quanta coisa aconteceu entre os primeiros 4 versículos do capítulo 1 e agora o retorno para o capítulo 2. Nós vimos Adonias tentar tomar o trono, vimos como Natã, Batseba e Salomão precisam ir até Davi para falar do que está acontecendo em seu reino. E agora o autor nos traz novamente a figura de Davi em seu leito de morte. A figura dele agora se aproximando dos dias da sua morte. O texto inicia dizendo que, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja homem. O texto começa dizendo que Davi chama seu filho Salomão e diz que ele deve ter coragem e ser homem. Aliás, ele vai ser o rei de Israel. O termo coragem aqui não é a primeira vez que aparece nas Escrituras. É a mesma coisa que o próprio Deus diz para Josué, que ele devia ter coragem. É a mesma palavra que Deus usa quando chama Moisés, que Moisés também devia ter coragem quando enfrentasse Faraó. Salomão agora precisava de coragem para conduzir o reino de Deus. É um bom epílogo, como Davi começa dizendo: eu vou pelos caminhos de todos os mortais. É uma boa expressão para eu estou morrendo.
o caminho que todos devem seguir, o caminho da morte. O primeiro conselho que Davi vai dar para Salomão é que este deve amar e obedecer a palavra de Deus. E isso está do verso 1 até o verso de número 4. Davi instrui Salomão a guardar os preceitos, os estatutos, os mandamentos, os juízos e os testemunhos de Deus. É engraçado como o primeiro ensino que Davi traz para Salomão não é construa um grande reino, não é se fortifique sobremaneira, não é adquira mais cavaleiros, mais potência militar. O primeiro conselho de Davi para Salomão é guarda os preceitos do Senhor. Ande nos mandamentos, nos juízos, nos estatutos e na lei de Moisés. É interessante, queridos, que Davi fala para andares nos seus caminhos. A expressão andar que Davi usa aqui, na linguagem em português, ela não denota muito bem aquilo que a palavra hebraica tenta traduzir. É uma ideia de que cada aspecto do pensamento e da vida de Salomão deveria estar conformada à palavra de Deus. É como se fosse uma grande piscina profunda, e essa piscina está cheia de princípios do Evangelho. Salomão, então, deveria mergulhar nessa piscina. Ele deveria se encharcar dos princípios dos mandamentos da lei de Deus para seguir. Essa é uma expressão idiomática muito boa, queridos, que Salomão deveria viver a sua vida apontando para a glória de Deus. E isso deveria ser feito cumprindo os estatutos, mandamentos, juízos e estatutos que Deus havia designado. Amar e obedecer a palavra de Deus. É isso que Davi chama Salomão a fazer. Eu imagino Davi tendo essa conversa com Salomão, dizendo, meu filho, o primeiro conselho que o pai tem para você é, ame a Deus e guarde os seus estatutos. Ame a Deus e guarde a sua lei. Guarde os preceitos do Senhor. Ande nos seus mandamentos. Ande na sua lei. E Davi vai dizer o porquê Salomão deveria guardar os mandamentos do Senhor. O primeiro está aí no verso de número 3. Para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Amar e obedecer à lei de Deus iria trazer prosperidade para a vida de Salomão. Eita, Samuel, então quer dizer que se eu guardar a palavra de Deus, eu vou ter uma casa nova no final do ano? O carro novo vai chegar na minha garagem? Não é isso, meus irmãos, que Davi está falando. As bênçãos decorrentes de guardar a palavra de Deus são bênçãos próprias daqueles que amam e vivem a vida de acordo com esta palavra. Amar e obedecer a palavra de Deus traria bênçãos consequentes para a vida de Salomão. Ele iria prosperar em tudo o que ele fizesse. Os seus caminhos seriam confirmados por Deus. As suas obras seriam confirmadas pelo rei de Israel. O segundo motivo está no verso de número 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. O segundo motivo pelo qual Salomão deveria guardar a palavra de Deus é que havia uma promessa pactual com a casa de Davi. Deus havia prometido a Davi, se teus filhos guardarem os meus juízos, os meus mandamentos, da mesma forma que você guardou, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. E nós veremos na decorrência do livro de Reis, como justamente abandonar os caminhos do Senhor fez com que o reino de Israel fosse dividido. Fez justamente com que a promessa caísse. É interessante, queridos, como Davi chama Salomão a observar e guardar os mandamentos de Deus. Ame essa palavra, ame esta lei, viva por ela, siga as ordenanças que Deus estabeleceu, não tenha falta nos estatutos e nos juízos de Deus. Amar a Deus, meus irmãos, requer que nós amemos a sua palavra. É impossível amarmos o Senhor Jesus se nós não amarmos as suas sagradas escrituras. É impossível dizer que amamos a Deus se não guardamos os preceitos da sua palavra.
Um cristão verdadeiro, meu irmão, é aquele que anda por essa palavra, ele vive por essa palavra, ele ama estes mandamentos. As leis de Deus não são um fardo para ele. Os juízos de Deus não é uma cruz pesada que ele tem que carregar, mas é um privilégio para o cristão amar a palavra de Deus. Nós sabemos que somos cristãos se amamos a palavra que Deus nos deixou. Amar a palavra de Deus, seguir essas leis e esses juízos é um mandamento para mim e é um mandamento para você. Amar essa palavra, meu irmão, e seguir essa palavra trará bênçãos para as nossas vidas, consequências diretas, um efeito de causa e reação. Se você ama a palavra de Deus e você entende o que ela fala sobre ser um bom funcionário, a consequência disso é que você prospere no seu trabalho. Se você ama a palavra de Deus e entende o que ela fala a respeito do seu casamento e aplica isso na sua vida, a consequência é que você tenha um bom casamento. Se você ama a palavra de Deus e entende o que ela fala a respeito da criação de filhos, a consequência é que seus filhos irão crescer nos caminhos do Senhor. Amar a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida é um mandamento para todos aqueles que agora foram salvos e seguem o Senhor Jesus. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 14, verso 21, vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja o paralelismo que João está fazendo. Como é que eu sei que alguém ama a Deus? É porque esta pessoa guarda os seus mandamentos. Uma pessoa que não guarda os mandamentos do Senhor, logicamente, não o ama. A maior prova, queridos, que devem ter que somos cristãos é se amamos a palavra de Deus. E se amamos a palavra de Deus, esta palavra, meu irmão, deve ser o nosso bálsamo e o nosso pão diariamente. Quanto tempo você gasta com as Escrituras? Quanto tempo você gasta, meu irmão, meditando na lei de Deus? E eis uma prática que os cristãos perderam ao longo do tempo: meditação nas Escrituras. Uma das boas disciplinas espirituais. Iremos falar isso com os nossos adolescentes na EBD. Não faltem. Meditar nas Escrituras, meu irmão, é um mandamento para a nossa vida. Não é simplesmente o devocional de 15 minutos que você faz toda manhã. Meditar nas Escrituras não é fazer uma leitura rápida do texto, fechar a Bíblia e agradecer a Deus. Mas meditar nas Escrituras é tirar os ensinos dela para a sua vida e agora aplicá-los. O que a Bíblia fala sobre o modo como eu devo tratar minha esposa? Então eu aplico isso na minha vida. O que a Bíblia fala sobre o modo que eu devo tratar o meu funcionário? Então eu aplico isso na minha vida. Isso é meditar nas Sagradas Escrituras. Jesus, escrevendo, vai dizer: meditai nas Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Você quer conhecer Jesus? Medite nas Escrituras. Você quer crescer espiritualmente? Medite nas Escrituras. Você quer deixar de ser um cristão inconsequente? Você quer deixar de ser imaturo na fé? Medite nas Escrituras. Davi sabia muito bem disso. E não à toa, a sua primeira ordem para Salomão é: guarda os mandamentos, os preceitos, as leis e os juízos de Deus. Queridos, nós não poderemos crescer à estatura de varões perfeitos, como Paulo vai nos chamar a ser, se nós não gastarmos tempo com a nossa Bíblia. Tem alguns crentes que as páginas da Bíblia estão novinhas. Novinhas. Porque dificilmente eles mexem nelas. Queridos, se houvesse uma acusação de sermos cristãos pelo tempo que nós gastamos com a Bíblia, haveria provas contra você? Se houvesse a acusação de sermos cristãos e amarmos a Deus pelo tempo que meditamos nas Escrituras, será que poderiam olhar para nós e dizer: de fato, tem muita prova que esse crente de fato é crente. Olha quanto ele medita nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos, queridos, gastar tempo com as Sagradas Escrituras. Este é o primeiro ensino que Davi está trazendo para Salomão. O segundo é que Salomão deveria usar de justiça, e isso está do verso 5 até o verso de número 7. Davi traz à memória de Salomão Joabe, um homem que desde o começo do reinado de Davi está com ele.
Joabe foi um importante líder militar, comandou o exército de Davi. Desde que Davi assumiu, quando Saul cai do trono de Israel, Joabe está junto com ele. Mas o texto vai falar que Davi traz instruções para Salomão, dizendo que ele deveria se lembrar de Joabe. E como este homem é alguém que derramou sangue inocente. Joabe é um dos homens que mata inocentemente Abner e Amassa, em um tempo que não era de guerra. Por pura vingança, Joabe derrama sangue inocente. E Davi agora vai dizer para Salomão: você não pode permitir que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Davi vai dizer: você não pode permitir que Joabe morra sem que ele pague pelo que ele fez. Não há aqui, queridos, um aspecto de vingança, porque se Davi quisesse ser vingativo, ele já havia matado Joabe há muito tempo. Há um aspecto, sim, de justiça. Joabe é um homem, queridos, que além dos maus que havia feito para estes dois homens aqui citados, é também aquele que apoiou Adonias para tentar tomar o trono de Salomão. É também aquele que matou o filho de Davi, Absalão. E perceba, queridos, como a figura de linguagem que Davi usa é muito precisa do mal que Joabe lhe fez. O verso 5 diz: também tu sabes o que me fez, Joabe. A expressão me fez denota a ideia de que as mortes inocentes que Joabe derramou afetaram pessoalmente a vida de Davi. O sangue inocente que foi derramado precisava ser cobrado. Salomão não poderia deixar que ele morresse sem pagar pelos seus pecados. Mas perceba que, em contrapartida, Davi vai citar os filhos de Barzilai no verso de número 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de seu irmão Absalão. Davi traz também a memória de Salomão que, enquanto para Joabe ele devia usar de justiça, fazendo ele pagar pelo que ele fez, com os filhos de Barzilai, Salomão também deveria usar de justiça. Barzilai é aquele que acolhe Davi quando ele fugia de Absalão. Barzilai coloca uma mesa estendida e dá alimento para Davi, dá alimento para os seus homens, quando seu filho Absalão tentava tomar o seu trono. O texto vai narrar lá no segundo livro do profeta Samuel, que Davi chama Barzilai para morar junto com ele no trono em Israel. E Barzilai então diz: eu já sou um homem velho, mas use de misericórdia para com os meus filhos. Davi agora está trazendo esta memória para Salomão, que ele deveria usar de misericórdia, de benevolência para aqueles que um dia estenderam a mão para Davi, quando este fugia da perseguição. Davi devia lealdade a Barzilai, então lealdade deveria ser demonstrada por aquele que iria assumir o trono de Israel. Veja, queridos, que há um aspecto de justiça aqui. Dar a cada um o que cada um merece. A Joabe, condenação, mas aos filhos de Barzilai, misericórdia e benevolência. A um haveria condenação pelo seu pecado, a outro haveria graça por estender a boa mão ao rei de Israel. E quanto é difícil, queridos, pensarmos na ideia de justiça no contexto em que nós vivemos. Para onde olhamos, há injustiça. Há injustiça na política, há injustiça na sociedade, há injustiça no futebol. O VAR acerta para o seu time, mas depois ele erra contra o seu time. Há injustiça aonde deveria haver justiça. Nós estamos rodeados de homens injustos. Nós estamos rodeados de injustiça. Nós ligamos a televisão e o que nós mais vemos é injustiça. A injustiça clama vez após vez em nosso país, em nossa nação e no mundo. Porque o pecado, queridos, afeta completamente o coração humano. E a injustiça agora escorre e lampeja como água, meu irmão. Ela cresce entre os nossos corações e os corações humanos. Há injustiça por toda parte. Há injustiça para onde quer que nós olhamos. Biblicamente, queridos, agir com justiça significa harmonizar o nosso comportamento com a palavra de Deus. Tomar os princípios revelados por Deus como norma e padrão do nosso crer, padrão do nosso agir.
E talvez quando nós falamos da ideia de justiça, a figura de linguagem que vem à nossa mente é talvez um tribunal, com um advogado de defesa, um advogado de acusação, um promotor, um juiz e algum inocente no banco dos réus sendo condenados. Mas, meus irmãos, injustiça está muito além disso, porque o nosso coração também é injusto. Nós condenamos talvez a injustiça que há à nossa volta, queridos, mas nunca pensamos na injustiça que procede do nosso próprio coração. Dificilmente pensamos na injustiça que procede da nossa própria mente e da nossa própria vida. Por vezes, queridos, somos injustos na nossa avaliação que fazemos quanto aos nossos filhos. Por vezes somos injustos na criação que damos àqueles a quem Deus nos confiou. Por vezes somos injustos, irmãos, com os nossos cônjuges. Talvez você, meu irmão, que detém funcionários na sua orla, talvez você é injusto com seus funcionários. Às vezes você, como funcionário, é injusto com seu patrão. Talvez, queridos, a injustiça esteja muito mais predominante no nosso coração do que pensamos. Por vezes furtamos às pessoas a honra, a disciplina, o respeito e o reconhecimento que lhes são devidos. Agimos com injustiça, queridos, e por vezes não percebemos isso. A injustiça clama em nossos corações. Mas Davi vai chamar Salomão e dizer: você deve usar com justiça. Você deve dar a cada um o que cada um merece. E a dura realidade, por vezes, queridos, de buscarmos viver conforme os padrões santos de Deus, buscarmos viver de forma justa nesse mundo ímpio, é que isso traz consequências para a nossa vida. Talvez, meu irmão, você é o único funcionário que não roube ao seu patrão, e isso traga consequências para a sua vida, como talvez ser mandado embora. Talvez, adolescente, você seja o único lá na escola que não se molda aos padrões desse mundo e quer viver uma vida justa. E a consequência por isso é ser isolado. Talvez, minha querida irmã, no seu trabalho você seja a única mulher que não fale mal do seu marido para as outras. E a consequência é você ser taxada como antiquada, que é submissa a um homem. Talvez, meu irmão, lá no seu trabalho você seja o único entre os seus companheiros que não fala palavrão. E a consequência é você ser taxado como o neopuritano, que quer se achar melhor do que os outros. Viver uma vida justa, queridos, de acordo com a palavra de Deus, trará consequência para as nossas vidas. Viver uma vida justa e íntegra trará consequências para o nosso coração. Me recordo que quando eu tinha por volta de 16 anos, arrumei meu primeiro emprego. Lá fui eu, com 16 anos, trabalhar. E eu trabalhava em uma loja que vendia peças para o setor de agropecuária. E lembro que todas as vezes que alguém ia na loja e um produto custava, por exemplo, R$40, os funcionários alteravam o preço e jogavam 60. Todas as vezes que custava R$49,50, eles arredondavam para 55. E lembro de uma certa vez que umas pessoas vieram fazer compras e eu estava atendendo nessa loja. E o preço da compra havia dado, se eu não me engano, um total de R$113. Algo que os outros funcionários iriam facilmente arredondar para 130, 140. E eu cobrei o preço que havia dado, R$113. Eu fui chamado de canto depois dessa compra e falado: o que você está fazendo, Samuel? Estou vendendo conforme o preço. Não é assim que a gente trabalha aqui. O governo rouba a gente e a gente rouba os outros. E eu lembro que naquele dia eu falei: se o princípio principal para eu continuar aqui é roubar dos outros, por favor, pode me mandar embora. Porque eu quero viver uma vida justa diante do meu Deus. Nós, queridos, por vezes seremos açoitados e teremos consequências por querer viver uma vida justa e íntegra diante de Deus. Salomão deveria agir com justiça. E nós veremos como, no capítulo 3, um dos primeiros casos que Salomão deve resolver é justamente um caso relacionado à justiça. Você precisa, meu irmão, ser justo.
Em Mateus capítulo 5, verso 6, no famoso Sermão da Montanha, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vimos hoje a segunda carta de Pedro em nossa escola dominical, e como Pedro, falando da volta de Jesus, vai dizer: nós aguardamos do céu, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita justiça. Talvez, meu irmão, você aguarde por justiça nessa vida terrena. Talvez você aguarde que os homens sejam justos. Talvez você aguarde por justiça, meu irmão, da onde deveria vir, e isso não vem. E isso é uma consequência direta deste mundo caído e quebrado pelo pecado. Mas nós somos chamados a ser justos em nossos negócios. Nós somos chamados a ser justos em nossos casamentos, a ser justos com os nossos filhos, a ser justos com os nossos próximos, porque Cristo foi justo. E porque justiça é um mandamento para a vida cristã. E você precisa ser justo na sua vida diária. Não apenas isso, queridos, mas Davi agora vai chamar Salomão a usar de sabedoria e a usar de discernimento. Do verso 8 ao verso de número 9. Simei era alguém que havia amaldiçoado Davi quando este fugia de Absalão. Simei é alguém que acusa Davi de ser um homem sanguinário. Simei vai inclusive dizer que Davi usurpou o trono que pertencia a Saul. E havia, queridos, desde o Êxodo, um mandamento que dizia que não poderia amaldiçoar Deus, nem mesmo o príncipe do teu povo. Era proibido lançar maldições contra a autoridade da casa de Israel. Davi promete então mais tarde que não iria matar Simei à espada. Simei vem a Davi pedindo perdão. Mas Davi sabe quais são as suas intenções. Não é um perdão genuíno. É mero um perdão que quer simplesmente preservar a sua vida momentaneamente. Davi orienta Salomão para que este haja com discernimento em relação a Simei. Davi vai dizer para ele: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois é homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Este caso se diferencia dos demais, porque aqui há uma promessa de Davi que Simei não iria morrer à espada. Todavia, Davi chama Salomão a usar de discernimento. Chama Salomão a usar de sabedoria e dizer: você sabe o que você deve fazer com ele, porque você é um homem sábio. E este é um terceiro princípio, queridos, para as nossas vidas. Neste mundo caído, neste mundo quebrado pelo pecado, nós precisamos de discernimento e precisamos de sabedoria. Quanta sabedoria, queridos, precisamos para lidar com os problemas da vida. Quanto discernimento precisamos para lidar com os ímpios à nossa volta. Quanto discernimento e sabedoria precisamos para lidar com os pecados do nosso próprio coração. Perceba que não à toa o primeiro mandamento de Davi para Salomão era guardar as palavras do Senhor Deus. Porque guardando esses estatutos, Salomão poderia ser justo e poderia obter sabedoria e discernimento. Precisamos de discernimento, queridos, para lidar com este mundo caído e quebrado pelo pecado. Discernimento, crianças, é mesmo vocês sabendo que tomate sendo fruta, vocês não podem usar isso numa salada de fruta. Discernimento, meu irmão, é saber que nem toda porta aberta é de Deus, às vezes é uma armadilha. Discernimento, queridos, é saber a hora de falar e também a hora de ouvir. Discernimento, meu querido pai, minha querida mãe, é repreender seu filho em amor, mas é também pedir perdão com humildade quando você errar. Nós precisamos de discernimento, queridos. E quanto discernimento falta nesse mundo em que nós vivemos? Discernimento é você saber que bebê reborn não é um bebê de verdade. Você precisa de discernimento para lidar com esse mundo caído, crente. Você precisa de sabedoria, senão o pecado irá te engolir se você não for sábio à luz das Escrituras.
Discernimento, adolescente, é entender que mesmo que você discorde dos seus pais, eles são instrumentos de Deus para a sua correção. Eles são instrumentos de Deus para a sua santificação. Discernimento, queridos, é entender que você não pode gastar o seu dinheiro jogando no tigrinho. E não diga, Samuel, não tem crente que faz. Tem sim. Discernimento é entender, meu irmão, que gastar o dinheiro que Deus lhe deu com bets viola o 8º mandamento. E se você não sabe disso, pergunte depois para o Cauê, que falou disso nessa manhã, que ele irá te explicar. Como gastar mal o dinheiro é furtar aquilo que pertence a Deus. Nós precisamos de discernimento, meu irmão, para lidar com esse mundo caído pelo pecado. Samuel, mas eu não tenho sabedoria. Tiago diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Você precisa, meu irmão, de sabedoria e de discernimento para lidar com este mundo. Nós precisamos, queridos, ver estes 3 princípios, guardar e amar a palavra de Deus, usar de justiça e misericórdia, ter sabedoria e discernimento como princípios para as nossas vidas. Davi não diz para Salomão que ele deveria comprar mais cavaleiros e cavalos. Davi não diz para Salomão que ele deveria se casar com 1000 mulheres. E, infelizmente, o miserável vai lá e faz isso. Davi não diz para Salomão que ele deveria acumular riquezas e tesouros nessa terra. Mas Davi diz que ele deveria amar a palavra de Deus. Davi diz que Salomão deveria ser justo e que ele deveria ter discernimento e sabedoria. Nós precisamos disso, queridos, para viver neste mundo. O mesmo mundo caído e quebrado pelo pecado que Salomão viveu é o mesmo mundo que o nosso. O pecado desde lá, meu irmão, continua se proletando e ele está aqui conosco e assim continuará até Jesus voltar. E estes princípios não são passageiros, não são para uma determinada época ou para um determinado povo. Nós temos esses princípios para a nossa vida. E como aqueles que creem na doutrina da aliança, nós entendemos que a igreja é a continuidade do povo de Israel e as leis que Deus deu para o seu povo lá no Antigo Testamento é as mesmas leis para nós, os mesmos princípios para nós. E você não pode desprezar aquilo que Davi está falando para Salomão, pois essas leis também se aplicam ao meu e ao seu coração. Nós precisamos ser sábios, queridos, para olhar para as Escrituras e deixar que as suas boas palavras e os seus bons ensinos moldem os nossos corações. Há um autor, queridos, muito conhecido da literatura, Alexandre Dumas. É o autor de O Conde de Monte Cristo, uma das minhas obras favoritas. E nesta obra há uma frase muito marcante de um dos personagens que diz assim: a sabedoria humana se resume nessas palavras: esperar e ter esperança. Preguei essa frase, irmãos, e quero mudar à luz das Escrituras. A sabedoria bíblica se resume nessas 2 coisas: temer a Deus e guardar a sua palavra. Não seja sábio aos seus próprios olhos, meu irmão. Não seja sábio com a sabedoria desse mundo. Porque nesse mundo que nós mal temos, são pequenas pérolas no meio de um grande lamaçal. Mas nas Escrituras nós temos um tesouro eterno. Nas Escrituras nós temos sabedoria verdadeira para viver a nossa vida. Talvez nós olhemos para esses 3 princípios que Davi está trazendo para Salomão e nós não conseguimos nos ver cumprindo-os. Nós olhamos para eles e pensemos: é impossível amar a Deus de todo o meu coração. É impossível guardar a palavra do Senhor como eu deveria. É impossível eu ser justo como eu deveria. É impossível ter discernimento e sabedoria como eu deveria. Podem parecer, queridos, fardos pesados demais, ou até impossíveis de serem cumpridos por nós. E eu penso que essa pode ter sido a reação de Salomão quando ouviu Davi falando isso. O verso 10 e 11 diz que Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi, que ele reinou durante 40 anos sobre Israel. E eu penso Salomão ouvindo essas últimas palavras e pensando: quando eu tiver meu primeiro problema como rei de Israel, para quem eu irei recorrer?
meu pai Davi não estará mais aqui para me ajudar. A experiência de 40 anos de Davi é resumida em 3 princípios. Ame a Deus, seja justo e use de sabedoria e discernimento. Eu penso como Salomão deve ter ficado ao ouvir essas palavras. Como talvez o seu semblante pode ter decaído e ele pensando, meu pai morreu, como eu irei conseguir cumprir esses princípios de forma perfeita? Talvez, queridos, essa seja a nossa reação. Talvez quando olhamos para as Escrituras e talvez quando olhamos para muitas das verdades que o Evangelho nos traz, isso nos causa mais medo do que motivação. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Samuel, como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Como eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Mas é interessante pensarmos, queridos, que há um descendente da casa de Davi. Um tal de Jesus, que cumpriu perfeitamente toda a lei. Talvez quando olhamos para a nossa própria força e para a força do nosso braço, da mesma forma quando lemos Eclesiastes hoje, nos sentimos fracos em cumprir a lei de Deus e os seus estatutos para a nossa vida. Mas há um descendente da casa de Davi, meu irmão, que cumpriu perfeitamente. Nenhum dos mandamentos da lei de Moisés decaiu sobre ele. Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Cristo não usou de injustiça em nenhum dos momentos da sua vida. Pelo contrário, toda a justiça de Deus Pai foi nele satisfeita. Cristo com certeza é o homem mais sábio que usou de mais discernimento neste mundo. Cristo sabia a hora de falar e Cristo sabia a hora de ouvir. Cristo sabia a hora que devia expulsar os arruaceiros do templo e o momento que deveria sair de uma cidade para outra, fugindo daqueles que os perseguiam. Cristo usa de discernimento, queridos. E às vezes, meus irmãos, nós podemos nos sentir como dentro de um avião que está caindo e rodopiando. A vida cristã pode ser assim às vezes. E quando olhamos para esses princípios, nós não conseguimos ver esperança em os cumprir. Mas bem ali, meu irmão, ao lado, há um bilhete te esperando. E esse bilhete não diz, meu irmão, que o jantar da noite passada foi o último. Esse bilhete não diz para você cuidar bem das crianças. Esse bilhete diz aquilo que Cristo disse na cruz: está consumado. E no fato de que Cristo consumou perfeitamente a lei naquela cruz, nós temos esperança, queridos, para amar a sua palavra, para sermos justos e íntegros e para sermos misericordiosos usando de discernimento e de sabedoria. Pela nossa própria força, querido, nós não conseguiremos. Pela própria força de Salomão, ele não pôde cumprir isso, e nós veremos no decorrer do livro de Reis como Salomão se aparta dessas verdades quando confia no seu próprio coração. Que essa verdade, meus irmãos, não seja a mesma a respeito de nós. Que nós não tenhamos o mesmo fim que Salomão teve, mas que nós olhemos para Cristo, vendo que Ele cumpriu perfeitamente o caminho que lhe estava proposto, e que por meio dessa esperança, nós podemos amar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Nós podemos ser justos em meio a uma sociedade injusta, e nós podemos ter discernimento e sabedoria em meio a uma sociedade tola. Esse é o chamado de Deus para mim e para você, meu irmão. Parece difícil cumprir. Parece difícil olhar para estes mandamentos e esses estatutos e ver esperança. Mas, na verdade, de que Cristo cumpriu isso perfeitamente, nós podemos descansar e nós podemos ter esperança. É difícil, meu irmão, amar e guardar a palavra de Deus? Olhe para Cristo. É difícil ser justo em um mundo injusto? Olhe para Cristo. É difícil, meu irmão, ter sabedoria e discernimento por vezes para lidar com os mais variados problemas e situações da sua vida? Olhe para Cristo. Ele cumpriu isso perfeitamente e nele nós temos viva e poderosa esperança. Talvez, queridos, nós não sejamos como Salomão, que tenhamos alguém com 40 anos de experiência no reinado de Israel, dando instruções muito claras e objetivas ao nosso ouvido. Mas nós temos a santa palavra de Deus revelada.
e ela, perfeitamente revelada, é suficiente para corrigir os nossos corações, dar instrução e sabedoria para a nossa vida. Descanse nessa esperança, meu irmão. E você poderá ser um homem e uma mulher que ama a palavra de Deus, um homem e uma mulher que é justo, e um homem e uma mulher que é sábio. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós queremos te louvar, Cristo. Nós queremos te engrandecer, Senhor, porque a sua palavra molda os nossos corações. Nós queremos te engrandecer, Cristo. Porque mesmo em meio aos nossos pecados e aos nossos erros, Senhor, existe uma esperança que é o teu Filho crucificado naquela cruz. Amar a tua palavra, ó Deus, sermos homens e mulheres justos, sermos homens e mulheres íntegros, que usam de discernimento e sabedoria, pode parecer princípios tão longe de executarmos, Cristo. Mas sabemos que pelo teu Espírito Santo isso é possível. Usa de misericórdia para conosco, Senhor. Não deixe que nos enveredemos, ó Pai, pelos caminhos dos nossos próprios corações. Não deixe que caiamos, ó Deus, na tolice da nossa própria alma e da nossa própria mente. Não deixe, ó Cristo, que nós sigamos, ó Deus, um caminho que parece sábio aos nossos próprios olhos. Mas dá-nos graças, Senhor, para seguir o caminho da Tua palavra. Dá-nos graças, Senhor, para sermos homens e mulheres que amam a Tua lei, que amam os Teus juízos. Sermos homens e mulheres justos e íntegros. Sermos homens e mulheres, ó Deus, que usam de sabedoria e discernimento. Cristo nos ajuda porque por nossa própria força nós não podemos conseguir. Por nossa própria força, Senhor, não há nada que façamos. Por nossa própria força não há esperança, Deus. Quando olhamos para nós, Senhor, nós não podemos ver como nos salvar. Mas quando olhamos para Ti, não há como nos perder. Dá-nos certeza, ó Pai. Não deixe que as agulhas desse mundo roubem essa esperança do nosso coração. É o que nós te pedimos, Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.